O Peregrino, por John Bunyan, capítulo 12, parte 2. Cristão. De fato, são duas coisas distintas e tão diversas quanto a alma e o corpo. Pois assim como o corpo sem a alma não passa de carcaça morta, também o falar vazio não passa de carcaça sem vida. A alma da religião é a prática. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Leia Tiago, capítulo 1, versículo 27. Disso Tagarela não se dá conta. Ele acha que ouvir e falar fazem um bom cristão, e assim engana a própria alma. Ouvir é somente a semeadura. Falar não é suficiente para provar que o fruto já está, de fato, no coração e na vida. É bom saber que no dia do juízo, os homens serão julgados segundo os seus frutos, pois não lhes será perguntado: vocês acreditaram? Mas vocês foram praticantes ou meramente faladores? E assim serão julgados. O fim do mundo se compara à nossa colheita, e você sabe que os homens na ceifa só consideram o fruto. Tampouco nada se pode aceitar que não seja da fé. Falo isso para lhe mostrar como a confissão de Tagarela será insignificante naquele dia. Fiel. Isso me faz lembrar Moisés quando ele determina as características do animal puro. Puro é o animal que tem casco fendido e rumina, não o que tem somente casco fendido ou que somente rumina. A lebre rumina, mas é mesmo assim impura, pois não tem casco fendido. Leia Levíticos, capítulo 11, dos versículos 3 a 8 e Deuteronômio, capítulo 14, dos versículos 6 a 8. E de fato isso faz lembrar Tagarela. Ele rumina, busca o conhecimento, rumina sobre a palavra, mas não tem o casco fendido. Não se afasta do caminho dos pecadores, pois, como a lebre, tem pé de cão ou urso e, portanto, é impuro. Cristão. Você revelou, pelo que sei, o verdadeiro sentido evangélico desses textos, e acrescentarei ainda uma coisa. Paulo chama alguns homens, sim, e os outros grandes faladores também, de sino que ressoa e prato que retine. Ou seja, como ele expõe em outra passagem, coisas inanimadas que produzem sons. Leia 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e capítulo 14, versículo 7. Coisas sem vida, isto é, sem a verdadeira fé e graça do Evangelho, e consequentemente coisas que jamais serão postas no reino dos céus entre os que são filhos da vida. Embora o som de suas palavras seja como a língua ou a voz de um anjo. Fiel. Bom, não gostei tanto da companhia dele de início, mas agora estou realmente farto dela. O que faremos para nos livrar dele? Cristão. Acate o meu conselho e faça como eu mando. Você verá que ele também logo estará farto da sua companhia, a não ser que Deus toque o coração dele e o converta. Fiel. O que você quer que eu faça? Cristão. Pois vá até ele e trave uma conversa séria sobre o poder da religião. E pergunte-lhe diretamente, depois que ele tiver aprovado as suas palavras, pois certamente o fará, se isso está arraigado no coração, na casa ou na conduta dele. Então Fiel foi novamente falar com Tagarela. Fiel. Ora, como estão as coisas? Tagarela. Muito bem, obrigado. Acho que deveríamos aproveitar o momento e travar uma longa conversa. Fiel. Pois se é de sua vontade, comecemos já. E como você me cedeu o direito de fazer a pergunta inicial, seja esta: como a palavra salvífica de Deus se revela quando no coração do homem? Tagarela. Percebo que nossa conversa deve versar sobre o poder das coisas. Bom, eis aí uma pergunta muito boa, e certamente é de bom grado que lhe respondo. E aqui vai a minha resposta em breves palavras. Primeiro, se a graça de Deus está no coração, ela provoca um grande clamor contra o pecado. Em segundo lugar, Fiel, espere, por favor. Ponderemos um argumento por vez.
acho que seria melhor dizer que ela se revela inclinando a alma a detestar o pecado. Tagarela: ora, que diferença há entre clamar contra e detestar o pecado? Fiel: há uma grande diferença. O homem pode clamar contra o pecado ou a astúcia, mas não pode detestá-lo senão em face de uma piedosa antipatia contra ele. Já ouvi muitos clamarem contra o pecado no púlpito, gente que, no entanto, o abriga muito bem no peito, na casa e na conduta. A senhora de José clamou com voz bem alta, como se fora muito santa, mas apesar disso teria de bom grado cometido com ele o pecado. Alguns clamam contra o pecado como a mãe grita com o filho no colo, chamando-a de atrevida e malcriada, mas logo depois de abraçá-la e beijá-la. Tagarela: percebo que você espreita a ocasião de me surpreender em erro. Fiel: não. Pretendo apenas esclarecer bem as coisas. Mas qual é a segunda coisa que você provaria a revelação da obra da graça no coração? Tagarela: um grande conhecimento dos mistérios do Evangelho. Fiel: esse sinal deveria ter vindo primeiro, mas primeiro o último é também falso. Pode-se alcançar grande conhecimento dos mistérios do Evangelho, sem, no entanto, haver nenhuma obra da graça na alma. Pois mesmo se o homem possui todo o conhecimento, ainda assim pode nada ser, e consequentemente não ser filho de Deus. Quando Cristo disse: vocês entenderam estas coisas? E os discípulos responderam sim, ele acrescentou: felizes serão se as praticarem. Leia Mateus capítulo 13, versículo 51 e João capítulo 13, versículo 17. Ele não bendiz o conhecimento deles, mas a prática, pois há conhecimento alheio à ação. Aquele que conhece a vontade do mestre e não a põe em prática. O homem pode ter o mesmo conhecimento que um anjo, sem, no entanto, ser cristão. Sendo assim, o seu sinal não é verdadeiro. Na realidade, conhecer é algo que agrada os faladores e fanfarrões, mas é a prática que agrada a Deus. Não que o coração possa ser um bom conhecimento, pois sem isso o coração nada é. Há, no entanto, conhecimentos e conhecimentos. O conhecimento que se funda na mera especulação e o conhecimento acompanhado da graça, da fé e do amor, que leva o homem a fazer de coração a vontade mesma de Deus. O primeiro desses serve ao falador, mas sem o segundo, o verdadeiro cristão não se contenta. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Leia Salmo 119, versículo 34. Tagarela: você novamente espreita a ocasião de me surpreender em erro. Isso não é edificante. Fiel: bom, se é de sua vontade, proponha outro sinal, como essa obra da graça revela a sua presença. Tagarela: não, pois vejo que não nos concordaremos. Fiel: bom, se não quer fazê-lo, permita-me então propor um sinal. Tagarela: você tem toda a liberdade. Fiel: a obra da graça na alma se revela tanto àquele que a tem quanto a observadores. Aquele que a tem, assim se revela. Dá-lhe convicção do pecado, especialmente da corrupção de sua natureza e do pecado da descrença, pelo qual certamente será condenado, se não encontrar misericórdia aos olhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Essa visão e percepção das coisas provocam nele pesar e vergonha pelo pecado. Além disso, encontra revelado em si o Salvador do mundo e a absoluta necessidade de apegar-se a ele por toda a vida. E na vida encontra a fome e a sede às quais se fez a promessa. Ora, segundo a força e a fraqueza da sua fé no Salvador, é a sua alegria e a sua paz, o seu coração e a sua santidade, como também o desejo de mais conhecê-lo e também de servi-lo neste mundo. Embora eu diga que isso assim se revele nele, continuou Fiel, é raro, porém, o homem que esteja capacitado a concluir que isso é obra da graça, pois suas corrupções e sua razão distorcida fazem a mente avaliar erroneamente a questão. Portanto, do possuidor dessa obra exige-se juízo bastante sensato,
para que possa concluir com firmeza que se trata da obra da graça. Aos outros, revela-se do seguinte modo: primeiro, por uma confissão experimental da sua fé em Cristo. Segundo, por uma vida coerente com essa confissão, ou seja, vida de santidade. Santidade no coração, santidade na família, se ele tiver família, e santidade na conduta neste mundo. Em geral, isso o ensina a detestar no íntimo, em segredo, o pecado e a si mesmo. Ensina-o a extirpá-lo de sua família e a promover a santidade no mundo, não por palavras somente, como faz o hipócrita ou o falador, mas pela submissão prática na fé e no amor ao poder da palavra. E agora, meu caro, concluiu o fiel, se você tem algo a contrapor a essa breve descrição da obra da graça e também a sua revelação, por favor, faça-o. Do contrário, peço permissão para propor uma segunda pergunta. Tagarela: não, meu papel agora não é objetar, mas ouvir. Que venha, portanto, a segunda pergunta. Fiel: Eila, você porventura vivencia hoje a primeira parte da descrição da obra da graça? E será que a sua vida e conduta a testificam? Ou será que a sua religião se funda somente na palavra e na língua, e não em atos de verdade? Peço que, caso se disponha a responder-me essa pergunta, nada mais diga, senão o que saiba o que Deus lá do alto confirmará com um amém. E também nada a não ser aquilo que em sua consciência possa justificá-lo. Porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele a quem o Senhor recomenda. Leia 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Além disso, dizer que sou assim ou assado, quando a minha conduta e todos os meus vizinhos me dizem que minto, isso é grande impiedade. Tagarela então começou a corar, mas recobrou-se e replicou. Tagarela: você agora fala de experiência, de consciência de Deus e de apelos a Deus em busca de justificação de seus argumentos. Confesso que não esperava esse tipo de discurso. Nem estou disposto a responder tais perguntas, pois não me julgo obrigado a fazê-lo, a menos que você se tenha arrogado a tarefa de catequizar-me. Embora você até deva agir assim, eu posso recusar-me e fazer de você meu juiz. Mas rogo que me responda: por que me faz essas perguntas? Fiel: porque julguei que você estava disposto a conversar e porque não sabia o que você fazia sequer ideia do assunto. Além do mais, para lhe dizer a verdade, já ouvi falar de você. Ouvi que é homem de cuja religião se funda em palavras e que a sua conduta desmente a sua confissão que é somente da boca para fora. Dizem que você é uma nódoa entre os cristãos, que a sua conduta impiedosa só faz piorar a religião, que alguns já tropeçaram devido a seus caminhos iníquos e ainda muitos correm o risco de destruição por sua causa. A sua religião anda de mãos dadas com a taverna, a cobiça, a impureza, a injúria, a mentira, a vã companhia e assim por diante. Vale para você o provérbio que se diz de uma meretriz: assim como ela é vergonha para todas as mulheres, também você é vergonha para todos os crentes. Tagarela: já que você não hesita em emitir conceitos e em julgar tão cruamente assim, só posso concluir que estou diante de um homem rabugento e melancólico, com quem é impossível conversar, portanto, adeus. Logo o cristão se aproximou e disse ao seu irmão: Cristão, eu lhe disse o que aconteceria. Suas palavras não iriam jamais concordar com as paixões desse homem. Ele prefere abandonar a sua companhia a reformar a própria vida. E ele se foi como eu previa. Deixe que vá. Quem perde é somente ele mesmo, ninguém mais. Tagarela nos poupou o trabalho de nos afastarmos dele, pois se ele mantivesse a mesma conduta, como suponho que faria, certamente seria um espinho entre nós. Além disso, diz o apóstolo: afaste-se dessa gente. Leia 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. Fiel: mas estou contente por termos travado essa conversa breve com ele. Quem sabe até venha a ponderar novamente a questão. Porém, foi sincero e, portanto, estou livre de seu sangue. E se ele vier a perecer? Cristão: bem fez você ao falar assim tão francamente com ele. Hoje é difícil encontrar
quem haja em relação aos homens com tanta fidelidade, e é isso que de fato torna a religião tão repugnante para muitos, pois são esses tolos tagarelas, cuja religião é só da boca para fora, gente debochada e vã em sua conduta, que, sendo assim mesmo admitidos na comunhão dos piedosos, fazem tropeçar o mundo, mancham o cristianismo e entristecem os sinceros. Quisera que todos os homens os tratassem assim como você o fez. Ele ou se ajustariam mais à religião, ou então a companhia dos santos lhe seria ardente demais. Então disse Fiel, como tagarela, pavoneava-se no início, e com que coragem cuspia o bulício. Como supunha vexar todo homem são, porém Fiel falou da obra do coração. E ele mingou, como no céu a lua, como também todo insincero recua. Assim foram conversando sobre o que haviam visto pelo caminho, e o percurso tornou-se menos pesado, pois não fosse isso, sem dúvidas, lhes seria tedioso, já que atravessavam um deserto.